as pessoas com as quais o Tiradentes cruzou nas ruas, né? Quem é esse mineiro, onde é que ele ia, o que ele fazia? Ver os desmandos de Portugal, o que o país, o Brasil, sofria com a retirada do ouro, dos diamantes, a corrupção, né? Então o Tiradentes da Sicília é o homem que primeiro vislumbra a possibilidade de transformar esse lugar. E que realmente eu acho que ele é um herói porque ele sabia do ensino dele, era uma pessoa letrada. Ele assumiu toda a responsabilidade. Ele falou que ele era o cabeça, ele tinha articulado aquilo sozinho e ninguém tinha responsabilidade nenhuma. Esse foi o quarto depoimento dele. É um depoimento bastante longo, onde ele confessa, livra todos os outros participantes de qualquer responsabilidade. Eu creio que é algo que toca os brasileiros, a do Brasil. Isto é, um herói que não derramou sangue. Em 1949, o Império Serrano venceu o Carnaval Carioca com um samba histórico que dizia: Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído, mas não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Gente, além desses belos versos de Mano Décio da Viola, Tiradentes foi celebrado em prosa e versos por poetas como Cecília Meirelles e Castro Alves, que chegou a comparar o nosso mártir a Jesus Cristo. Pouco importa que sua figura tenha sido mitificada pela propaganda republicana. O que importa é que ele foi um herói. Ele deu sua vida pela pátria e pela liberdade. Os 220 anos da morte de Tiradentes, o herói do Brasil, é o tema de hoje do programa. De lá para cá. Tiradentes foi preso aqui no Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1789. Ou seja, ele passou 3 anos preso até ser condenado e enforcado. Nesses 3 anos, ele foi interrogado 11 vezes. A maioria das vezes aqui, onde nós estamos, na fortaleza da Ilha das Cobras. No 4º interrogatório, ele confessou tudo. Assumiu sozinho a responsabilidade pela conspiração e não delatou ninguém. Ele foi o único dos inconfidentes presos que confessou. E porque confessou, acabou sendo executado. Nós vamos conversar com a historiadora Mélia Del Priore aqui no Museu Histórico Nacional, antiga Casa do Trem, para onde foi trazido o corpo de Tiradentes, assim que foi enforcado na Praça de Tiradentes atual, para ser esquartejado e seu corpo distribuído daqui até Vila Rica. Mélia, conta um pouco como era esse cotidiano nessa época. Nós temos um relato fantástico de um cronista que é o Joaquim Felício dos Santos, que nos conta um pouco quais são as manias dos mineiros justamente nesse momento. Primeiro, eles se vestiam, nós podemos ver aqui nos quadros, exatamente como os europeus. Eles tinham mania de ser reinóis, e o Felício dos Santos chega a dizer que eles copiavam em tudo os modos e os usos da metrópole. Eles não queriam ser brasileiros, eles queriam ter uma espécie assim, de identificação direta com a Europa. Então, os homens usavam aquele rabo de cavalo, muitas vezes era peruca, as camisas em folhos, que são aquelas camisas, enfim, com bastante jabô, coletes de lantejoulas, é muito interessante, calças de veludo e casacas pretas que vão afastá-los, ou vai ser uma maneira de personificá-los e distingui-los. Nós temos aqui alguém lendo, né, com essa casaca preta, era a gente da casaca versus os pé rapados. Aliás, essa expressão de pé rapado vai aparecer muito em Minas nesse momento, e muitas das rebeliões, das quais a Inconfidência vai ser a última
última, né, das rebeliões e sedições que nós temos em Minas, eram muitas vezes promovidas pelos pé rapados, justamente a gente pobre, que protestava, né, ao governo português contra o aumento do preço do sal, o aumento do preço da cachaça, o aumento do preço da carne, enfim, nós vamos ter várias sedições. O advogado Paulo Guilherme de Mendonça Lopes escreveu com Ricardo Tosto o livro O Processo de Tiradentes. Obrigada, Prazer. Paulo. O que foi exatamente a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira foi uma rebelião que houve, ou pode-se dizer um projeto de rebelião que houve contra a derrama. O Brasil, principalmente a região de Minas Gerais, naquela época, estava muito empobrecida. A extração de minérios vinha caindo. Então, há muitos anos, eles não pagavam os impostos para a coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa tinha estabelecido uma data em que eles iam fazer justamente a cobrança forçada dos impostos. Eles estavam muito empobrecidos, porque a atividade vinha decaindo ano a ano. Então, foi contra esta violência na cobrança dos tributos que começou a se articular a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi a conspiração de uma pequena elite de Vila Rica em 1789 contra o domínio português. Os principais planos dos inconfidentes eram estabelecer um governo republicano independente de Portugal, criar indústrias no país que surgiria, criar uma universidade em Vila Rica e fazer de São João del Rei a capital. Aliás, essa é uma tese antiga, né, de que a Inconfidência é um movimento de elite. E é real. Sem dúvida alguma, quer dizer, é um movimento que une os interesses de um grupo da elite, interesses locais, com problemas internacionais que estavam acontecendo. Um dos inconfidentes, um padre, que agora não me recordo o nome, você imagina que quando as pessoas foram presas na Inconfidência, todos os bens dela foram arrestados. Você imagine só uma pessoa, naquela época ele tinha mais de 500 livros na casa dele, livros em latim, em grego, em francês, em italiano. Então eram pessoas da elite. Todos eles tinham dinheiro, até Tiradentes tinha dinheiro. Eles tinham, você vê na arrecadação de bens que foi feito no processo, eles tinham créditos, fazendas, escravos, morgados, eles tinham posses. Isso tem bastante coerência, porque você vai cobrar imposto de quem tem dinheiro, você não vai cobrar imposto de quem não tem dinheiro. Tiradentes fez parte de um movimento aliado a integrantes do clero e da elite mineira, como os poetas Cláudio Manuel da Costa e Inácio José de Alvarenga Peixoto e o ex-ouvidor Tomás Antônio Gonzaga. Tiradentes começou a lutar pela independência de Vila Rica. O movimento ganhou reforço com a independência e a formação dos Estados Unidos da América. Banquete, gamão, notícias, livros, gazetas, querelas, alvarás, decretos, cartas. A Europa ferver em guerras, Portugal todo de luto, triste rainha o governa. Ouro, ouro, pedem mais ouro, e sugestões indiscretas. Tão longe o trono se encontra. Quem no Brasil o tivera? Ah, se Dom José II põe a coroa na testa. Uns poucos de americanos, por umas praias desertas, já libertaram seu povo da prepotente Inglaterra. Washington, Jefferson, Franklin, palpita a noite repleta de fantasmas, de presságios e as ideias. Um jovem poeta carioca, Domingos Guimarães. Tudo bem, Domingos? Tudo certo. Certinho, hein? Ótimo. Domingos, fala um pouco desse livro, O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, por favor. O Romanceiro da Inconfidência é talvez a principal obra da Cecília Meirelles, pelo menos a obra que ela fez com a maior pesquisa histórica, né? Se aproveitando de um momento muito importante da história do Brasil para construir esse livro, né? É um livro que fala de Minas Gerais, vai além da Inconfidência Mineira, né? Ela começa no início da colonização de Minas, na mineração, na busca pelo ouro, aquela corrida desenfreada por riqueza, né? Até chegar na Inconfidência Mineira e no martírio de Tiradentes e dos poetas árcades que se envolveram com ele pela emancipação do Brasil, né? Tiradentes foi dentista, minerador, comerciante, militar
e ativista político atuando nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A pesquisa da Cecília foi muito minuciosa, né? Ela viveu nos lugares onde a Inconfidência aconteceu para escrever o livro, né? Então, assim, tem uma pesquisa de fatos históricos muito grande, mas o poema que ela escreve é até mais lírico do que narrativo. Ela busca muito também a emoção do momento, né? O que aquelas pessoas estavam passando ali, o porquê da Inconfidência, não necessariamente nos fatos e nas datas, nos documentos, mas no sentimento. Os filhos dessa terra são tão estúpidos que eles próprios carregam o peso do que lhes roubam. O que é nosso vão levando e o povo sempre pobre. Tão estúpidos, não lembram de expulsar esses governadores que de 3 em 3 anos vêm aqui com suas famílias, se enchem de ouro e voltam para Portugal. Pobre não deve sonhar. Se sonho de pobre é crime, quanto mais qualquer palavra. Tiradentes saiu da Cadeia Velha, aquele prédio lá que é a Assembleia Legislativa hoje. Isso. Aí no caminho para a Forca ele passou por aqui. Parece que tinha uma igreja aqui muito menor do que essa, chamava já a Igreja Nossa Senhora da Lampadosa. Ele pediu para ouvir a missa, não deixaram, porque condenado não pode entrar em igreja. Ele então se ajoelha na porta, reza e segue seu caminho para ser enforcado mais adiante. E foi enforcado aqui perto, né? Na esquina da Nossa Senhora... da Getúlio Vargas com a Avenida Passo. Pois é, chamava na época Campo da Lampadosa, não é isso? E o que me impressiona nessa história é o cortejo. É um cortejo macabro, né? É um carnaval de horror, porque eles vêm de lá uns 500 metros, e fazem no percurso, vem soldados montados a cavalo, os cavalos com as fitas coloridas para chamar a atenção, padres rezando, sinos badalando. Eles fizeram uma coisa e enforcaram aqui perto, né? Num patíbulo enorme, né? Que você tinha, para você chegar ao teto, você precisava andar 24 degraus. Tudo isso, uma festa, uma liturgia para dizer, ó, não mexa com a monarquia. E é engraçado que quando a República chega, esse mesmo cortejo é transformado numa coisa religiosa, é uma espécie de via crucis. Aí vem o Tiradentes, com aquela barba de Cristo, não é isso? E que não combina, porque a gente sabe que os prisioneiros naquela época eram obrigados a se barbear todos os dias. E que Tiradentes era militar, ele era alferes do Exército Pago. Então, ele não podia usar barba. Até hoje é proibido no Exército usar barba. Enfim, mas fizeram ali um Tiradentes. Virou um Cristo. Um Cristo, né? Tem a história do Judas, que é o traidor, que é o Silvério. A República montou uma grande arma de propaganda para mostrar o martírio, o novo martírio de Cristo, agora Tiradentes. Independente de tudo isso, foi um herói. Um dos maiores heróis do Brasil. É um homem que deu sua vida pela pátria e pela liberdade. Em 1780, Tiradentes se alistou na tropa da capitania de Minas Gerais. Um ano depois, foi nomeado comandante do destacamento dos Dragões na patrulha do Caminho Novo, que servia como rota de escoamento da produção mineradora da Capitania Mineira ao Porto do Rio de Janeiro. O Tiradentes era um alferes. O que quer dizer um alferes e por que ele tirava dentes? Porque as pessoas tinham múltiplos papéis, né? Um alferes é uma posição dentro do exército da época. Eu lembro que já em 1720 é criado uma espécie de uma milícia, que são os dragões, que vão justamente tomar conta daqueles cerros todos, onde corria muito ouro por baixo do pano, os famosos santinhos de pau oco, que vão, obviamente, levar o ouro traficado para fora das serras mineiras, mas é óbvio que o soldo dessa gente, a paga dessa gente era diminuta e ele também era um boticário, alguém que extraía dentes.
Tiradentes morou por um ano no Rio de Janeiro. Idealizou projetos como a canalização dos rios Andaraí e Maracanã para a melhoria do abastecimento de água na cidade. Ele não conseguiu aprovação para a realização das obras, o que aumentou seu desejo de liberdade para a colônia. Tem um momento que eu acho muito bonito, que é o caminho de Tiradentes, né? O porquê que ele quer a Inconfidência, porquê que ele quer um país que se governe, né? E ela diz assim: a bússola mira, toma para leste, 10 dias de marcha, até que atravesse campinas e montes que com os olhos mede, tão verdes, tão longos. E ninguém percebe como é necessário que terra tão fértil, tão bela e tão rica, por si se governe. Águas de ouro puro seu cavalo bebe, entre sede e espuma os diamantes fervem. A terra tão rica e, ó almas inertes, o povo tão pobre, ninguém que proteste, se fosse com ele a alto sonho entregue. Como descobriram que iria haver essa rebelião? Silvério do Reis era um dos Inconfidentes, ele estava participando da Inconfidência, ele estava extremamente endividado com a coroa. Ele resolveu delatar a troco de quitação das dívidas com a coroa, ele recebeu dinheiro da coroa, recebeu pensão da coroa, ele recebeu títulos da coroa. Então ele fez uma troca. Ele trocou entre uma Inconfidência, que ele não saberia o que daria, uma república ou uma monarquia que eles queriam instalar. Ele trocou, vamos por assim, ele trocou o certo pelo incerto. E ele entregou todo mundo a troco simplesmente para quitar as dívidas dele e para ficar rico. Foi um negócio financeiro. Silvério, eu podia ter te matado. Foi teu escravo que me abriu a porta. E onde é que ele está? Foi dormir. Ah, bom. Então a canoa deve estar pronta. Canoa? Para que precisa de uma canoa? Para passar os rios. Eu vou fugir, Silvério. Dia e noite. Ainda agora, 2 homens estão me seguindo. Alguém nos traiu, Silvério. Várias pessoas foram presas, várias foram degregadas, algumas para sempre, outras por 10, 15 anos. Que eu me lembro, acho que teve um que foi que poucas pessoas foram absolvidas, mas realmente pessoas muito importantes, como esse cônego, como outras pessoas da própria armada, do próprio exército colonial, foram vários coronéis, tenentes, foram várias pessoas presas. Mas o único que morreu foi Tiradentes. Durante 3 anos, Tiradentes ficou preso até ser condenado à morte. Ele inocentou todos os outros inconfidentes que também estavam presos. Paulo, de que crime eles foram acusados? O Tiradentes, de que foi acusado? Eles foram acusados do crime de lesa majestade. Nós estamos falando de um regime monárquico absolutista, onde o rei concentrava em si, concentrava na mão dele todos os poderes. Ele fazia a lei, ele executava a lei e ele julgava. Então, só o rei tinha este poder. Então você imagina uma pessoa que tem esses poderes e você atentar contra o poder dele. Esse era o pior crime que podia ter naquela época. Era atentar contra o Estado do rei e contra a pessoa do rei. E eles atentaram contra o Estado do rei. Os súditos tinham que amar o rei, rezar pelo rei. Ora, se os súditos tinham o dever de amar o rei, rezar pelo rei, e ele atenta contra o império do rei, era o pior crime que existia. Era o crime mais grave que existia, era atentar contra a pessoa do rei e contra o Estado do rei. E esse é o crime de lesa majestade, que tinha a pior pena possível. José Murilo de Carvalho é um amigo, um mestre, um grande historiador, autor de vários livros, entre os quais A Formação das Almas. É isso? Tudo bem, querido? Nesse livro, o José Murilo aborda, tem um capítulo só sobre Tiradentes, um pouco falando da formação do mito Tiradentes. Explica pra gente isso, professor. No século XIX, no Império, era muita saia justa para as pessoas falar de Tiradentes, porque estava se falando de alguém que se rebelou contra, né, os Braganças. Mas aí, correndo por fora, vieram os republicanos. Durante o Império, o Tiradentes ficou absolutamente esquecido. E ele virou um herói republicano. Isso foi a partir da proclamação da República que Tiradentes, o nome de Tiradentes, voltou a circular e hoje em dia ele é um herói.
Duvido que se deslinde o seu fado, vejo que vai ser ferido e vai ser glorificado, ao mesmo tempo sozinho e de multidões cercado, correndo grande perigo e de repente elevado, ou sobre um astro divino, ou num poste de enforcado. Vem montado no rosílio vem montado, mas atrás dele o inimigo cavalga em sombra, calado. Vejo no alto o fel e o espinho e a mão do crucificado. Então ela coloca, né, o Tiradentes como Cristo crucificado, a coroa de espinhos, né, todos esses... Esse simbolismo né? Da Via Crucis e da crucificação. Essa imagem mostra um herói. A barba comprida se assemelha a Jesus Cristo, que era barbado. Então você vê que todas as imagens desse quadro querem fazer dele um mártir. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi levado à forca. Muitos anos após sua morte, ele foi reconhecido como um grande herói do início da independência do Brasil e hoje, o dia de sua morte, é feriado nacional. O fato concreto é que ele foi um herói, quer dizer, isso não há dúvida sobre isso, há dúvida. Claro que para você construir um herói, você tem que ter alguma base, né? Não é uma coisa arbitrária. Agora, certos aspectos da vida do Tiradentes realmente dão base a esta construção, sobretudo o comportamento dele na prisão. Sabendo que ele era o único para morrer e todo mundo alegre, gritando, ele foi lá felicitar os companheiros, sabendo que ele era o único condenado. Quer dizer, uma atitude assim extraordinária, realmente de uma renúncia, de uma grandeza, né, extraordinária. Então ele realmente é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Ele assumiu sozinho uma responsabilidade que não era só dele, para livrar os amigos dele. E ao contrário de Severo de Reis, que, para se livrar de dívidas, entregou todos os amigos. A deuses e a deuses talvez não regresse, mas que voz estranha para frente o impele, cavalga nas nuvens, por outros padece, agarra-se ao vento, nos ares se perde, e um negro demônio seus passos conhece. Fareja-lhe o sonho e em sombra persegue, o audaz, o valente, o animoso alferes. Que importa que o sigam e que esteja inerme, vigiado e vencido por vulto solerte? Que importa se o prendem? A teia que tece, talvez em 100 anos não se desenrede. Toledo, Gonzaga, aos seus e Glaucestes, nenhum companheiro seu lábio revele. Que a língua se cale, que os olhos se fechem, lá vai para a frente o que se oferece para o sacrifício, na causa que serve.